Só usar um exemplo aqui do que o Gilmar falou em relação a como o clube se comunica, poderia se comunicar melhor com o seu torcedor. O Azambuja hoje postou no Twitter uma coisa muito legal que o Tottenham fez. Mensagem simples, direta e esclarecedora. Aí ele botou assim, abre aspas pro que o Tottenham postou uma foto de um jogador e botou, podemos confirmar que o jogador X será operado na próxima sexta-feira, visando a reparação de uma fratura por estresse no tornozelo esquerdo. Uma previsão para o retorno do atleta poderá ser melhor definida após a cirurgia. Ponto. Amigo, você deixou claro pro seu torcedor que seu atleta teve uma contusão X, que ainda não se sabe o período de volta, e que vão informar assim que tiver um exame. E pronto. Rápido, simples, direto, não deixa ninguém maluco. Carlos Alberto se machucou há 2 jogos atrás, meu amigo, você não sabe se ele quebrou a perna, se ele rompeu o tornozelo, se amputaram já a perna do rapaz, se ele vai operar, se ele não vai operar, se ele volta esse ano. Cara, isso é insuportável. E aí aí a bola de neve que isso vira. A gente começa a falar de contratações e possíveis contratações pro time, se vai vir ponta, se não vai vir ponta. Ele foi contratado para ser uma aposta, exato, uma aposta. E aí? Vamos ficar sem Carlos Alberto por quanto tempo? 3 meses? Ele perdeu o Campeonato Carioca? Só volta pro Campeonato Brasileiro? Cara, isso aumenta uma tensão em cima do clube que não precisa. Só você dar uma resposta simples pro torcedor. Não precisa dar detalhes, mas dá uma resposta simples que acalma tudo. Não precisa ficar voltando toda hora. E assim, eu tava conversando com o Camilo Pinheiro Machado, ele esteve lá na Rádio Opinião. Corneteiro! No Twitter, porém maravilhoso. No Twitter ele manda ver. Isso não é crítica, não. Isso é muito bom. Eu gosto muito eu faço algumas lives para discutir práticas do jornalismo, assim, sabe? Já fiz muita coisa, jornalismo no período da pandemia, inclusive vídeos que a gente já fez na Rádio Opinião, tá em pós-graduação, o pessoal pega para analisar, por conta dessa vibe. Eu não tô... são vídeos que eu faço assim, nem tão preocupado com a audiência, eu tô preocupado mais com a discussão. Acho que a gente precisa discutir práticas. Essa questão da comunicação do Botafogo com o torcedor não é uma situação só do Botafogo. Tá? Os 4 grandes do Rio, que eu acompanho de perto... É legal você falar isso, que você cobre os 4. Sim. Eles têm procedimentos muito semelhantes. E 2 clubes, eu não vou falar, só vou dizer a prática, tem práticas extremamente arrogantes em determinados momentos. Eu posso imaginar, qual seja. Extremamente arrogante com a imprensa. Acho que não tá nem no Brasil esse clube. Acho que tá viajando. Tem clube parece que vai jogar com o Real Madrid no final de semana. No período da pandemia legitimou no seu próprio material uma espécie de censura a mídias de pequeno porte. A rádio, isso. Sério, nós ficamos quase que o período da pandemia inteiro sem ter a possibilidade de participar de nada. Enquanto a Rádio Opinião participava, por exemplo, de coletiva com Tite, com os grandes jogadores do mundo todo na seleção brasileira, coletivas no Botafogo e em outros clubes, nesses 2 clubes ficava de fora. Mas por quê? Número de inscritos? É isso? Porque assim... Não, como é que mede? É isso que eu quero. Qual é o padrão? Qual é o simplesmente estava escrito lá assim, olha, as mídias que cobriram o clube no último dia antes da pandemia e os clubes que estão aqui cotidianamente. Pô, cara, eu tô aí cotidianamente. No último dia eu também tava. Falei para o professor. Mas nunca, sabe, passei os 2 anos assim sem ter essa condição. Então, assim, essa questão no Botafogo é nova, sabe? Essa dificuldade, do jeito que tá, é bem novo. E aí, uma coisa que você postou no Twitter, que eu faço questão de falar aqui, que não é uma questão dos funcionários do Botafogo. Sim, essa é uma prática que vem do topo da pirâmide. Inclusive, falou isso semana passada aqui no programa. Sim, assim... E há uma contradição porque, assim, ao mesmo tempo que veta essas informações que são importantes, vai aqui ou ali, e eu não estou falando das mídias, ele vai onde ele quiser, fala com quem ele quiser, não tem nenhum problema nisso. Não tem nenhum problema. Texto.
Não tenho nenhum problema. Ele pode ir na mídia que ele quiser. Eu acho que isso é uma democracia, liberdade de expressão. Os meus colegas não vão deixar de ser meus colegas porque não me convidaram para uma entrevista. Não é isso. O que eu estou falando é a contradição na comunicação. Eu vou numa mídia e falo o que eu acho, o que eu quero, inclusive questões que eu jamais discutiria de forma tão aberta, como questões de lei, de regra, crítica ao judiciário. Isso é uma questão interna. Fala mais do que deve, inclusive. Sim, sim. E as questões que são importantes para o torcedor, veta. No país do texto, nos Estados Unidos, ele não faria isso jamais. Mas veta em que sentido? Veta porque é o que está acontecendo. O Botafogo informa o que acontece com os jogadores. Ah, tá. Você acha que quem é responsável por isso? Não. É óbvio que é o texto. Pra mim é pra ele. mim passa um pouco pelo Luiz Castro, mas tô falando de Peixada. Sim, não sei se passa, se é totalmente o Luiz, sabe? Mas isso aí que você tá falando é a questão das lesões, né? Sim, mas outras informações também. Então, acho a que questão de busca de reforço, eu concordo. concordo, Sigilo. Eu depois até falar sobre isso. Não, sim, isso sim, mas... Não, mas aí faz sentido. Mas são coisas diferentes. Eu interrompi o Gilmar pra falar coisas diferentes. Mas deixa eu ver se a linha é essa. Por exemplo, ele falar que ia sair do RCE é uma coisa que ele que ele deveria manter em sigilo. Sim. E atrapalhou mais ele ter falado do que se ele tivesse guardado. E a questão das lesões era uma coisa que ajudaria mais do que ele esconder do jeito que... Não esconder, mas travar do jeito que ele tá fazendo. Sim, eu acho isso. Até porque, se você pegar, por exemplo, a linha de raciocínio do Rodrigo, do Capello, que eu acho que também é outro cara que merecia mais respeito pelo trabalho que ele faz. Eu vejo que você pode discordar, mas não tratá-lo do jeito que eu vejo algumas pessoas tratando. Rodrigo Capello? Isso. A gente tem birra com ele, mas assim, eu já tive birra com ele, mas muito de paixão de torcedor. Sim. Ele é um baita de um jornalista e o trabalho dele é sensacional. Acho que na semana posterior à questão ali do SE, ele posta um trabalho, ele no Twitter mesmo, sobre a questão do regime judicial ou RCE, né? Cara, tem clube que optou pela recuperação judicial. O Cruzeiro faz. Porra, pelo amor de Deus, o que esses clubes estão fazendo com os funcionários, com pessoas, são acordos que, pra mim, é uma covardia. O cara passar um tempão sem receber. E quando vai receber, vai ter que dar desconto de 90%? No regime de recuperação fiscal isso não acontece. O texto está seguindo essa linha. Então, assim, há um equívoco, ao meu ver, na hora de escolher o que deve ser discutido com o torcedor e o que não deve. Agora, reitero, não estou cerceando liberdade de ninguém, sou super a favor. Ele é livre para falar o que ele quiser. Não, ele precisa de uma assessoria, ele precisa de uma pessoa mais do que isso ainda. Eu já disse isso em vários lugares e falo sempre lá, eu sou muito a favor da SAF. Muito a favor. Ando o tempo todo discutindo aquilo que é virtude da SAF, aquilo que o John fez nesse pouco tempo pelo clube. O John, a equipe... Outro dia postaram, óbvio que isso é só a ponta do iceberg, mas postaram o time que a gente começou em fevereiro do ano passado e o que a gente começa em fevereiro do ano passado e o desse ano. Sim. Se alguém é contra a SAF... E eu tô falando só de campo e bola, tá? Sim. Então, assim, acho que um jornalista que chega e faz uma crítica sobre uma determinada situação envolvendo o clube, eu acho que eu tô muito mais do lado de tudo que tá acontecendo, né? Tô fazendo o meu trabalho. Em momento algum é um ataque direto à figura, até porque eu nunca puxei hashtag fora nada, nunca me refiro a qualquer pessoa de dentro do clube com qualquer tipo de visão pejorativa, nem aos adversários, nem a Flamengo, Vasco, Fluminense, não faço um comentário. Faço sempre comentários retos, profissionais, mas não deixo de dizer, errou, eu vou falar que errou. Se é o texto, se é o Luiz, se é qualquer pessoa. Acertou, eu vou falar que acertou. E nesse quesito, nessa questão envolvendo comunicação, o texto errou no início e até a última semana aí na questão envolvendo o Jefinho, continuou errando. Mas existe o porquê disso. Acho que o texto está precisando ouvir as pessoas
que vivem, que conhecem o dia a dia do futebol brasileiro. É um complemento que eu queria fazer até. Fala. Porque eu acho que ele... Desculpa pra ele, não. Isso aqui é mau caráter. Ele precisa um pouquinho... Não, eu não tô contestando, assim, a capacidade dele como investidor. O Gilmar falou. Eu também sou uma pessoa totalmente a favor da SAF, mas eu acho que ele precisa de um feedback de como que as coisas acontecem, até do ponto de vista de lei, sabe? Até do ponto de vista de imprensa, o tipo de termômetro que é aqui no Brasil. Eu acho que ele ainda não tá... Acho que ele tá se adaptando a isso. Tem gente no Botafogo pra passar esse mas ele não tem, porque... Aí a questão dele querer escutar. Porque, olha só, ele chegar numa live com mais de 10 mil pessoas... Eu não tenho... eu acho que, assim, todo mundo é passível de erros. Quando a gente fala da SAF, é interessante que a gente sempre tem esse como é que eu posso dizer? Botar na balança, né? Ter esse equilíbrio, os prós e as questões legais que estão acontecendo, que já aconteceram, que precisam melhorar. A gente sempre tem que botar isso na balança. Mas, assim, quando o Textor vem numa live e fala sobre uma postura que ele pretende adotar num regime centralizado de execuções, entendeu? Alguém ali do departamento jurídico chegar para ele e falar, olha só, ao vivo, em uma live, você não pode falar isso. Eu não acho... o que ele até falou, se lá nos Estados Unidos ele tomaria esse tipo de atitude, a gente não sabe. Mas a impressão que dá é que às vezes ele é uma pessoa um pouco impulsiva, ele toma uma atitude, ele fala uma coisa, passados 5 dias, a gente recebe a informação, se não me engano foi do Matheus Mandi no Twitter, que o Botafogo procurou uma juíza para pedir um prazo para pagar o RCE, que está atrasado dos dias 23 de janeiro e de fevereiro. E lá está escrito que a parte que o Botafogo não pretendia mais pagar o RCE foi um comentário infeliz por parte dele. Então, aí, até para defender, vamos dizer, não estou falando de ego não, mas assim, nós estamos falando do investidor de 90% da SAF do Botafogo. Então, a figura dele tem que ter ali por isso que a gente fala tanto do seu. Tem que ter esse escudo. Porque esse cara ele não está aqui no dia a dia. E assim, o Textor, eu estive com ele assim, face a face, pelo menos 2 vezes. Ele é uma pessoa adorável. Você falou em inglês, pô. Gostei da ligação que você fez. Falei com o Textor face to face. Mas ele é uma pessoa adorável, assim. Não, eu não tenho a menor dúvida. Eu tenho muito cuidado mesmo em tudo que eu falo. Não porque eu tenho medo de nada, não é essa a questão, porque não tenho mesmo. Pra não eu acho que o jornalismo não é um ato de coragem sempre. Vai ter algum momento que você vai se chocar com os interesses das outras pessoas. E tem que saber separar a figura do Textor carismático, que fala com todo mundo. Com certeza é um cara mega gente boa, que a gente adoraria sentar aqui e conversar com ele sobre vários assuntos. Sim. E separar da figura do cara que é a figura máxima hoje do Botafogo, é o dono do clube. E tem que ter um pouco de responsabilidade quando faz uma live dessa no Fogão Net. Pra falar de coisas que talvez ele nem domine 100%, entendeu? Talvez ele não domine RCE, talvez não seja praia dele aqui em relação ao Brasil. Muita gente comentou, até ver que o Vitor aqui falou sobre isso. De fato, ele quis jogar... ele quis externar a insatisfação dele e eu acho que ele tá corretíssimo. A verdade é que ele quis jogar merda no ventilador, mas, assim, e ele jogou. Exatamente. Mas quando se fala em jogar a merda no ventilador... merda? Uma merda. Uma merda ter o devido cuidado nem aí pra você. De, tipo assim, não ter uma não vou nem usar o termo contradição, mas eu não acho que pegou bem ele falar isso depois de uma informação que a gente recebe no Twitter, do Botafogo ali alegando que foi um comentário infeliz. Então, assim, você joga no ventilador, mas não fala determinadas coisas que você já tá pensando. Poderoso Chefão, quem assistiu esse filme, você nunca fale pro seu inimigo que você tá pensando. Se não me engano, é isso que ele fala, não é isso? É a mesma coisa. Mário Puzo? É a mesma coisa. É Mário Puzo? É a mesma coisa. Corleone, seja Corleone.